em sessões mediúnicas bem comprovadas. Da mesma forma ficaria explicada a gradual perda das lembranças reencarnatórias, observada com os pacientes de casos que sugerem reencarnação. E, como apontarei mais adiante, um efeito análogo pode ser notado em casos de reencarnação, onde tipicamente as memórias da vida passada desaparecem à medida que a personalidade se torna mais velha. A coisa importante a notar aqui é que estes efeitos de declínio em comunicações mediúnicas e fenômenos de reencarnação são consistentes com a noção de um sistema instável de psíquons. Murphy, G. Opus City. P. 120. Dr. Stevenson ofereceu, como exemplo, 6 casos de comunicadores do tipo drop-in, para os quais se contavam vários anos de intervalo entre sua morte e a primeira comunicação mediúnica registrada. Eis, a título de curiosidade. Comunicador intervalo entre a morte e a comunicação. Joe Lichtman, 50 anos. Robert Passana, 30 anos. Robert Mari, 17 anos, aproximadamente. Runolfsson, 58 anos. Giovanni Sigismondi, 123 anos, aproximadamente. Robert Sal, 28 anos. E nós poderíamos acrescentar mais um caso de drop-in ocorrido no Brasil e detectado por nós. Wittenberg Rocha, 29 anos. Quanto aos casos de reencarnação, na presente obra apresentamos os casos de Rogério e Fernando, capítulo I, e Patrícia e Alexandra, capítulo VI, em que lembranças reencarnatórias persistiram, em grande parte, após o estado adulto dos pacientes. Se levarmos em consideração o intervalo entre a morte e o renascimento, podemos citar os casos oferecidos pelo Dr. Ian Stevenson em sua refutação: Wigeratini, 18 anos, Ayrton Kania, 16 anos, Suleiman, 12 anos, e Laurie Reinaldi, 59 anos. O primeiro caso apresentado neste livro, Simone Angelina, capítulo I, mostra que houve um período de intermissão de pelo menos 18 anos entre a morte de Angelina e o seu renascimento como Simone. Outro caso, cujo período de intermissão foi longo, é o de Rogério e Manuel Jerônimo, 32 anos. Não prosseguiremos na apreciação da hipótese carringtoniana do Dr. Gardner Murphy, para não estendermos inutilmente este capítulo final. Outras hipóteses semelhantes têm surgido, todas elas procurando tornar dispensável a ideia da sobrevivência da personalidade após a morte do corpo físico. Um aspecto curioso desta questão é que, mesmo entre certos adeptos do budismo, há a crença de que o que passa de uma existência para outra não é uma alma ou espírito. Trata-se da seita Hinayana, chamada também Pequeno Veículo ou Escola Theravada, Escola dos Maiores. De acordo com os seus ensinamentos, aquilo que se reencarna é uma espécie de energia que transita de uma para outra encarnação. Em lugar da alma, existe Anatan, não eu. A escola Theravada no Tibete, segundo Alexandra Davineel, admite um princípio denominado Nanses, consciência, que transmigra, o Jiva dos hindus. Davineel, A. 1970, página 65. A seita budista Mahayana, também denominada Grande Veículo, por seu turno considera que é uma alma aquilo que reencarna. Os adeptos da seita Mahayana creem na metempsicose. Entretanto, segundo Sinnett, nos escritos budistas autênticos não há menção ao renascimento do homem, fora de sua espécie. Finalizando estas rápidas notas concernentes às hipóteses paralelas propostas para explicar o fenômeno das recordações reencarnatórias, somos de opinião que evidências de apoio à tese da reencarnação há muitas. O que parece não existir é uma disposição em aceitá-las como tal, e sim uma manifesta resistência, apoiada em um postulado ainda não demonstrado cabalmente, o da inexistência do espírito. A lógica da reencarnação.
A natureza parece ter tendências a manifestar-se ciclicamente. Os fenômenos naturais seguem um modelo preferencialmente oscilante, em que se assinala um início, um apogeu, um declínio e, depois, outro início seguido de outro apogeu e outro declínio, para repetir-se indefinidamente, como a alternância dos dias e das noites, das estações do ano, etc. De um modo geral, observa-se uma permanente renovação periódica dos fenômenos naturais. O nosso próprio universo parece também ser cíclico no concernente à sua manifestação. Embora as atuais observações cosmológicas não tenham fornecido apoio definitivo às teorias cosmogônicas, universo aberto, em estado estável e oscilante, sente-se uma crescente tendência para adotar-se a terceira hipótese, a do universo pulsante. Esta teoria resolveria um grande enigma, antes da grande explosão Big Bang, de cuja ocorrência se tem inúmeras evidências, que teria existido, que teria antecedido a cósmica singularidade de onde partiu o fulgurante estrondo do qual surgiu este nosso enigmático universo. Se admitirmos, como já pensaram os antiquíssimos Brahmanes, que o universo também pulsa, poderíamos imaginar toda a matéria e energia do cosmo um dia refluindo numa implosão catastrófica e voltando à singularidade de onde brotará uma nova explosão e um novo universo. Todavia, tais reflexões não acrescentam nenhuma evidência de apoio à reencarnação, servem apenas para chamar a atenção para o fato de que, admitida a existência do espírito, este também se enquadraria em um esquema cíclico, no que tange ao seu mecanismo evolutivo. Melhor dizendo, a teoria da reencarnação harmoniza-se muito bem com os conhecidos processos cíclicos da natureza. Ela sugere também que, antes do nascimento de um indivíduo, alguma coisa já existia, respondendo pelo seu psiquismo, determinando seu futuro caráter e orientando os processos biológicos do seu desenvolvimento fisiológico. Esclarece que, à semelhança dos acontecimentos alternativos da natureza, esta coisa preexistente descreverá uma trajetória parabólica, atingindo um apogeu e voltando ao ponto zero, a singularidade, para, mais tarde, repetir novamente o mesmo ciclo. O leitor já percebeu que a coisa, a qual nos referimos é o espírito em atividade ascensional através das vidas sucessivas. Isto posto, ficariam facilmente explicadas as diferenças de inteligência, de comportamento, de tendências e mesmo as fisiológicas, observadas entre os homens. As desigualdades entre os indivíduos não pareceriam tão injustas e seriam logicamente interpretadas à luz das leis kármicas. A justiça divina adquiriria outra feição, desde que avaliada sob o ponto de vista da reencarnação. A evolução dos seres vivos encontraria melhor explicação no progresso reencarnatório, tendo em vista o acúmulo de experiência biológica, ao longo das vidas sucessivas experimentadas pelo espírito. A memória do passado teria sido preservada e aproveitada no presente, a do presente serviria para o progresso futuro. Novas esperanças. Com a demonstração da sobrevivência e dos ciclos reencarnatórios, um sopro de renovadoras esperanças perpassaria pela humanidade. O materialismo, sem dúvida, contribuiu bastante para o progresso, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas não promoveu os meios de tornar o homem mais feliz. Pelo contrário, ofereceu-lhe muito conforto material, tirando-lhe, em troca, a segurança, a tranquilidade e a perspectiva de um futuro feliz e promissor. Por isso, vemos um número crescente de criaturas insatisfeitas, angustiadas, desesperadas, sem conseguirem acompanhar o ritmo frenético da competição cada vez maior do dia a dia, sem avistarem a desejada e consoladora luz no final do túnel. Em conjunto com outras faculdades, a vida desenvolveu amor, cuja finalidade seria unir perpetuamente os seres afins. Por isso, é de esperar-se que o amor sobreviva à morte, que continuemos sempre juntos daqueles a quem amamos,
em reiteradas experiências existenciais. Esta alentadora destinação é nos oferecida pela reencarnação. Por conseguinte, vale a pena investigarmos a sua possibilidade real. Mas esta iniciativa não deveria nunca ser desencorajada pela insistente crítica destrutiva, apoiada em suposições inconsistentes ou fantasiosas. Não condenamos o rigoroso método científico, que exige absoluta correção e investigações minuciosas visando apurar a verdade dos fatos. Concordamos em que de nada servem as falácias e as ilusões. Mas não aprovamos o ceticismo sistemático e obliterante, que tudo nega sem oferecer nada mais do que exigências descabidas ou um deserto árido de dúvidas e incertezas. Este universo misterioso. Contemplando a imensidão incomensurável do cosmo, surgem-nos sempre as perguntas: afinal de contas, que estamos fazendo aqui? Qual a razão da existência do universo e qual o papel que cumprimos nesse conjunto todo? Tudo isto seria mera obra de um acaso cego, na qual fomos incluídos por um simples capricho das probabilidades. Ou, ao contrário, fazemos parte de objetivo maior, delineado por uma consciência cósmica subjacente. Parece que esta última alternativa começa a ser cogitada seriamente pelos físicos ultramodernos. Nossa grandeza e nosso tempo individuais, comparados com o tamanho e a duração do universo, são tão insignificantes, que fazem lembrar as dimensões e a efemeridade das subpartículas atômicas, quando as comparamos com nós próprios. Entretanto, é estranho que possamos pensar nessas coisas, medi-las e avaliá-las corretamente. Se efetivamente somos tão insignificantes perante a grandeza cósmica e se nada mais nos espera após a morte, qual seria, então, a vantagem de viver como a humanidade vem fazendo? Toda a nossa história tem sido um cortejo interminável de guerras, doenças, misérias, insegurança, crimes, tragédias, catástrofes, etc. Que seria melhor, então, a péssima qualidade de vida que a maioria dos homens arrosta, ou a tranquilidade do nada que eventualmente nos oferece a morte? A reencarnação seria uma boa resposta a todas as indagações que formulamos linhas atrás. A reencarnação complementada pelo progresso contínuo, até atingirmos as culminâncias da espiritualidade e a participação nos destinos e mecanismos do universo. Esta seria a perspectiva compensadora que poderíamos esperar, depois de confirmada a realidade do renascimento. Fim.